Bom dia, pessoal. Eu sou a Luíse. Vou apresentar o trabalho sobre os submódulos 2.11 e 2.12 com o Pedro. A gente vai fazer uma breve introdução sobre os procedimentos de rede, o ONS. Esses procedimentos de rede são as regras propostas pelo ONS para a operação e coordenação do sistema. E os submódulos 2.11 e 2.12 vão abordar os requisitos mínimos para o sistema de proteção, registro de perturbações e teleproteção, no 2.11, e o 2.12 vai falar dos requisitos mínimos de supervisão e controle para a operação. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Pedro, né? Vou dar continuidade aqui. A gente separou uma parte de contextualização aqui bem simples, que nada mais é como o próprio grupo anterior disse, né? São todas as regras que são estabelecidas pela OMS para a gente seguir para manter o sistema tanto equilibrado quanto eficiente, né? E evitar problemas. Mas vamos começar falando exatamente sobre o 2.11, que eu deixei aqui como que é os requisitos mínimos para o sistema de proteção, né? Como eu disse, é tudo muito burocrático, né? Então a gente decidiu primeiro trazer os objetivos dele, depois uma breve aplicação de cada um deles, e aqui eu separei como objetivo, como eles separam realmente o submódulo, né? Que é sistema de proteção, registro de perturbação, teleproteção e rede de comunicação. E a gente vai estar começando sobre o sistema de proteção, que ele resume basicamente em duas etapas, né? Que é a proteção principal e a proteção alternada. A proteção principal nada mais é que a frente de proteção exatamente do sistema, a fim de evitar sobrecargas, desvios de energias, e basicamente eles querem manter a continuidade do sistema sem qualquer tipo de interrupção, né? Como a gente mesmo apresentou no trabalho anterior, acontece como sobretensão, elevação de corrente, elevação de tensão no nosso circuito. E, por exemplo, a proteção principal, eles qualificam um sistema bem simples como um simples relé de proteção mesmo, né? Enquanto a proteção alternada, ela não está a proteção principal, vamos botar assim, ela é a frente cada instrumento dentro do nosso sistema. A proteção alternada, a segunda proteção está por trás ali, não necessariamente espera a proteção principal funcionar para agir. Caso ocorra uma anomalia no sistema, vem a proteção alternada, opa, ele não respondeu, a gente entra dessa mesma forma, como a gente apresentou também, como eu falei nos trabalhos anteriores, o mesmo princípio de relés, disjuntores e equipamentos de segurança. O segundo tópico que a gente trouxe aqui é o registro de perturbação, né? A perturbação, como eu coloquei aqui, nada mais é qualquer anomalia que faz o sistema forçar o desligamento de um equipamento dos seus componentes, né? Acarretando corte de carga, desligamento de componentes do sistema, como eu mesmo disse, danos em equipamentos e violação dos limites operativos. Pedro, mas qual a importância disso? Vamos avançar no próximo tópico. E o que acontece? Esse sistema está ligado à rede de comunicação utilizada na proteção. Por quê? Existe o sistema de teleproteção. E sempre que acontece algum tipo de anomalia no nosso sistema, a gente também não pode simplesmente, opa, consertou e vai seguir a vida. Tem um sistema de teleproteção que salva todas essas informações e tem um tempo mínimo de 160 milissegundos antes de qualquer corte de energia ali, ele tem que estar sempre salvando e guardando no que seria a nuvem deles para um estudo futuro, para depois a análise de documentos que a gente vai estar falando ainda nesse trabalho. Enfim, não pode acontecer qualquer tipo de acidente numa indústria, por exemplo, e ignorar isso, né? Tem que ocorrer o estudo. Então, o sistema de teleproteção está envolvido com isso, além de permitir a comunicação entre troca de informação dos dispositivos de teleproteção, de proteção de instalações, né? Porque, a fim de todos os equipamentos têm que estar com uma comunicação interna entre eles. Pode passar, por favor. E o último tópico... não, ainda seguindo isso aqui, né, eu separei um pouco dos requisitos técnicos aqui, né, para instalações existentes na adequação dos requisitos pode ocorrer nos casos de... Beleza, o que isso quer dizer? Quando isso pode alterar? Basicamente, a gente tem uma estrutura, a gente tem um sistema, a gente tem um circuito lá montado, e a gente está preparado para aquilo. Só que, no mundo ideal,
vai estar sempre evoluindo, a nossa segurança sempre aumentando, a nossa indústria pode estar aumentando, pode ter mais equipamentos. Então, eu separei pontos aqui que exigem que essas questões estejam revisadas, que são nas ampliações de estrutural, né, equipamentos, melhoria, reforço de grande porte, e eu botei até de pequeno porte aqui mesmo, né, porque qualquer alteração tem que ser refeito esse estudo de proteção no nosso sistema. E, enfim, como eu deixei aqui no último tópico, tudo determinado pelo OMS. E agora eu vou estar passando para a Luísa e continuar esse tópico. Uma característica em comum dos tópicos mencionados pelo Pedro é o tempo de eliminação de faltas no sistema. Esse tempo é estabelecido em 100 milissegundos nos procedimentos. Isso é aplicável a alguns tipos alguns elementos do sistema, como linhas de transmissão, unidades transformadoras de potência, entre outros. Apesar de parecer um tempo muito pequeno para a gente, em linguagem de sistema de proteção, isso é um tempo considerável, visto que a gente precisa considerar toda a dimensão desse sistema. Bom, ainda sobre o registro de perturbações, esse sistema tem que ter uma capacidade de canais adequada para receber todas as informações e distúrbios desse sistema. Então, ele precisa de entradas analógicas e digitais para receber esses tipos de informação. A coleta de informações acontece de algumas formas. Eu mencionei aqui a amostragem contínua e equipamentos independentes. A amostragem contínua conta com uma redundância. Um exemplo de redundância, por exemplo, é um sistema em anel. Então, a mesma informação pode chegar no mesmo lugar de dois caminhos diferentes. Isso aumenta a confiabilidade do sistema e possibilita o sistema de amostragem contínua, em que as amostras mais antigas são substituídas pelas amostras mais recentes. E, para isso, a gente tem que garantir que sempre vai ter um sinal para participar dessa amostra. Os equipamentos independentes não têm redundância, mas contam com dois caminhos diferentes. A diferença deles é que as informações chegam por lugares diferentes. Na redundância, você tem dois caminhos diferentes, conectados, e nos sistemas independentes, os caminhos são independentes, então elas não estão chegando pelo mesmo caminho, mas vão chegar ao mesmo ponto. O registro no sistema acontece também contando com tempo de atuação e conta com o relógio interno do equipamento. Então, ele vai logar as informações de data, hora, ano, dia, hora, ano, mês, segundo, milissegundo. Todas as informações têm que estar muito ajustadas, porque esse sistema tem uma tolerância bem curta de tempo de atuação, né, de 2 milissegundos. Então, esse relógio tem que estar bem ajustado. E a memória do sistema, que é capaz de armazenar até 30 perturbações de 5 segundos, o que pode parecer muito pouco, mas visto que em sistemas de proteção a gente fala em milissegundos, 5 segundos é uma perturbação relativamente grande. Sobre os sistemas de teleproteção, esse sistema conta com funções de teleproteção integradas aos equipamentos de proteção. E como a gente vai fazer a ligação desses sinais? Através da conversão dos sinais. Então, a integração desses dois sistemas, do de teleproteção e do sistema de proteção, é feita através da conversão. Sem essa conversão do sinal que vem do sistema de proteção, o sistema de teleproteção não tem como receber e analisar esses dados. Novamente, a redundância, então é análogo ao que eu mencionei agora no slide anterior. Os esquemas redundantes nesse sistema de teleproteção vão aumentar a confiabilidade do sistema. Bom. Fazer uma introdução sobre o módulo 2.12. E só para dar um contexto, antes do Pedro falar um pouco mais sobre isso, o controle pode ser definido nesse procedimento como uma ação de telecomando sobre os dispositivos situados nas instalações. E o objetivo desse submódulo é estabelecer os recursos mínimos para que os agentes desse sistema de supervisão vão fornecer as informações necessárias para os sistemas de controle, para as centrais de controle e para o próprio ONS.
Bom, gente, dando continuidade, e uma coisa que eu achei meio estranha, mas eles definem duas coisas diferentes, que é a rede de supervisão e a supervisão da operação, né? Onde a rede de supervisão seria nada mais do que como a operação é observada, e a supervisão da operação é literalmente como as pessoas estão fazendo e sendo observadas dentro da correção é, do sistema. Mas, enfim, aqui nesse tópico 2.12 a gente engloba um pouco de tudo que a gente falou sobre o sistema de teleproteção, né? Basicamente, seria a gente separou as funções básicas aqui em alguns tópicos, que seria supervisão e controle, né? Como eu falei para vocês, sempre que acontece alguma anomalia, essa anomalia não é ignorada, existe um estudo em cima disso. Por isso tem esse tempo de resposta para cada situação. Então, o primeiro tópico interessante aqui é a aquisição de dados para esse estudo, né? Outra coisa interessante aqui, como eu falei para vocês, como pode acontecer casos de sobretensão e sobrecorrente, existe o cálculo das grandezas derivadas aqui da telemedição para as possíveis variação de estado, né? A verificação da geração de limites e alarmes, né? Engloba um pouco do que eu falei sobre mudanças estruturais mesmo, se ocorre alguma mudança acrescentando equipamentos ali dentro, tem que ser refeita toda a proteção, pode englobar um pouco desses limites. O controle remoto dos equipamentos, que, como eu disse, tem que ter todos eles têm que estar ligados entre si em uma resposta. Então, a telecomunicação engloba um pouco disso. Sincronismo de tempo e distribuição desses dados. Outra parte interessante aqui é registro e visualização do histórico, né? Tudo se torna muito burocrático aqui. Então, se torna um sistema, uma análise repetitiva de dados, obtenção de dados, estudo do que aconteceu, do que pode acontecer para poder evitar. Então, registro e visualização dos históricos nada mais do que isso, né? Estado do sistema elétrico, estado do sistema de telemedição, programação da operação, violação, ou seja, aquisição de todos esses dados para estudo do que aconteceu e que poderia também ter acontecido, né? De pior, para evitar que isso ocorra novamente. E outra parte interessante aqui é simulação para treinamento de operadores, né? Como eu disse, o sistema de supervisão ali, né, que controla exatamente os operadores em campo, não é qualquer pessoa que pode prestar determinada atividade, né? Então, por isso tem esses treinamentos. E difusão de informação em tempo real seria o que eu falei sobre a comunicação em tempo real entre eles. Aqui dando uma continuidade nessas funções complementares, né? Tudo, como eu disse, se torna um pouco repetitiva essa explicação, mas tudo é análise de informações obtidas através dos tratamentos de dados, que é o que se repete na análise de rede aqui. Você? Não sou eu, então, gente. Pego de surpresa aqui. A última parte aqui, informações requeridas para a supervisão do sistema. Como botei aqui para a gente ver um pouco, para cada equipamento da rede de operação, as seguintes informações de grandeza analógicas de sinalização de estados devem ser transferidas para o sistema de supervisão. Então, como eu disse, engloba mais um pouco a parte de medição analógica que a Luísa tinha falado no tópico anterior, um pouco antes de eu entrar, né? E todas as medições devem ser feitas de forma individualizada e transferidas para os centros de operação, que engloba toda a telecomunicação que a gente falou anteriormente. Bom, as informações requeridas para o sistema de supervisão devem ser coletadas sempre do centro de operação do ONS. Então, vou contar com alguns itens, como a magnitude da tensão de fase-fase, tensão de linha, a potência trifásica e a corrente sempre em uma das três fases. Bom, a gente pode concluir que os procedimentos de rede, como um todo, fornecem as informações importantes necessárias para o funcionamento do Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional é flexível na sua operação, então existe uma flexibilidade em relação à distribuição, de acordo com a demanda, e tudo isso é possível graças aos requisitos definidos nesses procedimentos de rede. Todos os equipamentos funcionando de forma padrão permite que esse sistema seja confiável e que essa flexibilidade seja possível, de acordo com a demanda e necessidade dos consumidores. Essas são as nossas referências e obrigada.